Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rômulo de Biologia. Estamos aqui hoje para realizar a correção da atividade complementar número 1, referente à semana 1 do PET volume 2. Beleza? Vamos lá para a correção, pessoal. Então nessa primeira semana do PET volume 2, nós vimos aí o conteúdo referente aos vírus e bactérias. Pergunta número 1. O que significa dizer que os vírus não têm estrutura celular? Como é a estrutura básica de um vírus? Então, pessoal, os vírus, eles são entidades muito menores que uma célula, por isso eles não têm como ser uma estrutura celular, tá? Vamos ver aí na resposta à questão. O vírus é muito menor que uma célula. Sua estrutura básica consiste numa cápsula de proteínas que engloba um material genético que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus podem ter até mesmo os dois tipos de material genético. Alguns vírus, chamados de envelopados, apresentam ainda uma proteção lipídica externa, o envelope viral. Esse envelope viral, esses vírus adquirem a partir do momento que eles infectam uma célula e saem dela, No momento que o vírus ele é produzido e liberado da célula, ele pega parte da membrana celular da célula para formar esse envelope. Questão 2. O que significa dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Eles não realizam nenhuma atividade metabólica fora da célula. Só se reproduzem ao parasitar uma célula. Então, pessoal, o vírus, quando ele está fora da célula, muitos cientistas nem mesmo o consideram como um ser vivo, porque ele não realiza nenhuma atividade que o caracterizaria como um ser vivo. Ele só passa a exibir atividade biológica se ele invade a célula, tá certo? Então ele vai invadir a célula justamente para poder se reproduzir, gerar novas cópias de si mesmo. Essa é a única função que o vírus tem, é reproduzir, fazer novas cópias de si mesmo, invadindo as células. Por isso, como ele só exibe atividade, alguma atividade biológica, ao invadir uma célula, ele é chamado então de parasita obrigatório. E aí nós temos duas figuras mostrando a estrutura básica do vírus. Então o vírus ele tem como a gente viu na questão número 1, ele tem um capsídio, que é essa cápsula proteica, que contém aí o material genético. Nesse caso aí, esse vírus rosinha aí que está sendo mostrado é um bacteriófago, tá? E aí ele pode ter outras estruturas, por exemplo, ele tem essa cauda aí, que serve para a ancoragem do vírus na superfície da célula hospedeira, na membrana externa da célula hospedeira. Bom, e um outro modelo de vírus que nós temos aí do lado direito é um vírus envelopado. Então dá para a gente perceber que tem ali o RNA viral dentro do capsídio. E por fora você tem esse envelope com essas glicoproteínas inseridas nesse envelope. Que na verdade é uma bicamada lipídica, ou seja, ele é bem parecido com a membrana das células. Porque ele tem uma dupla camada de fosfolipídios envolvendo ali o vírus. E aí, mostrando a diferença de tamanho entre um vírus, uma bactéria e uma célula humana, no caso a hemácia. Então você tem lá, está vendo o rinovírus com 30 nanômetros, perto de uma bactéria, vocês podem perceber que ele é bem menor, a bactéria que já tem 3.000 nanômetros, entre 1.000 e 3.000 nanômetros. E tanto o vírus quanto a bactéria são bem menores comparados aí a uma hemácia, por exemplo. Uma célula humana, que tem 10.000 nanômetros. Beleza, pessoal? Então dá para ver que o vírus tem um tamanho muito menor do que as células. Bom, e aí eu coloquei uma representação mostrando, vou até dar um zoom aí, mostrando a reprodução de um vírus dentro de uma célula. Então o que acontece? Então lá em cima
Vocês podem ver lá, ó, que o vírus está invadindo. Está invadindo o... Deixa eu apagar isso aqui, não ficou bom não. Que o vírus está invadindo a célula, né? Então ele primeiro ancora. Deixa eu apagar isso aqui, não está ficando legal não. Ele ancora usando receptores, que são proteínas receptoras ali na membrana da célula. Vocês vê aquelas receptores lá em uma cor roxinha e uma cor verde, né? Ali um receptor que ele é típico de reconhecimento desse vírus. Esse vírus ele reconhece tipicamente esse tipo de receptor. Então ele invade a célula, ele é englobado ali, ó, lá mostrando lá. Posteriormente, o RNA viral é lançado para dentro da célula. Então esse é um vírus de RNA, né? E aí dentro da célula ele vai a maquinária da célula vai ser usada para fazer cópias desse material genético. Então os ribossomos, né? Às vezes o retículo endoplasmático rugoso também é usado para a replicação desse material genético. Então vocês veem lá, está ocorrendo a síntese de proteínas a partir do RNA que foi formado. Então, a partir do RNA, a partir da multiplicação do RNA, depois é usado os ribossomos para produzir as proteínas de que o vírus precisa para formar o seu capsídeo e seu envelope. Esse vírus aí, pessoal, que eu coloquei como exemplo, é o exemplo de replicação do vírus da Zika, tá? Do Zika vírus. Aí, depois mostrando, né, as novas partículas virais são englobadas aí dentro do retículo endoplasmático, e do retículo endoplasmático ela vai para o complexo de Golgi, onde as partículas viral ainda vai sofrer várias modificações, e por fim, quando o vírus estiver pronto, ele é liberado para o meio externo. Beleza? Vamos lá. Agora a questão número 3. Diferencia o ciclo lítico do ciclo lisogênico. Então os vírus multiplicam-se no interior das células infectadas graças à inserção de seu material genético, que passa a comandar o metabolismo de células hospedeiras. Após se multiplicarem, os vírus podem romper as células infectadas para a liberação das novas estruturas, constituindo assim um ciclo lítico. Então houve rompimento da célula. A gente chama isso de ciclo lítico. Lise vem de rompimento, vem de quebra. Então, lítico quer dizer o rompimento da célula. Outras vezes, o material genético viral pode manter-se ligado ao da célula hospedeira, e a transmissão desse material para novas células ocorre à medida que ela se divide, caracterizando o ciclo lisogênico. Então, no ciclo lisogênico não ocorre a lise, né? O material genético fica incorporado. Então, uma imagem aí, ó, para vocês verem como é que ocorre esse ciclo. Então, primeiramente, ali do lado esquerdo, você tem o ciclo lítico, em que você chega ali, esse é um exemplo aí do ciclo do bacteriófago, que é um vírus, né, que a gente viu antes, que é um vírus que ataca bactérias. Então, o vírus chega ali e se adere à superfície da bactéria, ele introduz o seu material genético lá dentro da bactéria, e aí, continuando ali o ciclo lítico, vai haver a replicação do material genético, formação de novos vírus, a bactéria se rompe, liberando novos vírus. Bom, pode ocorrer a infecção pelo vírus, e ao invés de seguir esse caminho, ele vai para o outro ciclo ali do lado direito, que é o ciclo lisogênico. Então o material genético se incorpora ao cromossomo da bactéria, e a bactéria, né, quando reproduz, né, que vocês estão vendo aqui, ó, a bactéria se reproduzindo, ela a nova bactéria filha levando o material genético consigo. Então é uma reprodução que a gente chama de lisogênica. Esse é o ciclo lisogênico. Em algum momento, esse ciclo lisogênico ele pode ser rompido. Ele pode ser rompido, e aí, igual acontece aqui, ó,
ele vai seguir para o ciclo lítico. Ele não necessariamente vai ficar ali sempre no ciclo lisogênico, né? Pode ser que em algum momento, algum fator, né, que possa desencadear essa mudança do processo aí, ele pode ir para o ciclo lítico. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo. Opa, tem que tirar isso aqui. Vamos para o próximo. 4. Pesquise o que é o retrovírus. Tem um exemplo. Então, o retrovírus é um tipo de vírus que contém como material genético o RNA associado à enzima transcriptase reversa. Então, para se caracterizar o retrovírus, ele tem que ter essa enzima que é a transcriptase reversa. Essa enzima é capaz de transformar a cadeia simples de RNA em uma fita dupla de DNA. Então, aquilo que era o RNA, por atuação da transcriptase reversa, vai se formar uma molécula de DNA de dupla fita. O DNA retroviral produzido se associa ao DNA cromossômico da célula. É parecido com esse ciclo lisogênico que a gente viu, né? Hospedeira. Um exemplo é o vírus HIV. Então, um exemplo em que isso ocorre é com o vírus HIV. Então, ó, mostrando aí a infecção pelo vírus HIV, que é um retrovírus. Como é que ocorre? Então, o HIV, ele se adere ali, né? Ele reconhece ali proteínas de membrana, que no caso é o receptor CD4, que ele encontra nos linfócitos T CD4, né? Que ele, não sei se você já sabe, mas o HIV ele ataca células do nosso sistema imune, os linfócitos T, no caso, os linfócitos T CD4. E aí ele vai e ele tem um envelope, né? O envelope se adere à membrana e se abre, liberando o capsídeo com o restante do vírus dentro da célula. E aí lá dentro da célula vai ocorrer a síntese do DNA. Vai ocorrer dentro da célula, vai acontecer a síntese do DNA pela transcriptase reversa, que é o que está acontecendo aqui, ó, né? Vocês podem ver aí que em vermelhinho você tem o RNA, e desse vermelhinho aí está sendo sintetizado uma fita amarela, que é o DNA viral. Esse DNA viral, ele vai se aderir então, ali, ó, você está vendo ele se aderindo ao cromossomo, né? Lá dentro da célula, ao DNA lá dentro do núcleo. E aí, isso aí é chamado de vírion, que é um vírus ainda em estado de latência, né? E a partir desse DNA viral é feita a transcrição de vários RNAs virais. Então, aquele primeiro RNA lá, que deu origem a esse DNA, né, ele volta a ser produzido aí, né, para a formação de novos vírus. E novos vírus, então, saem da célula, né? Novos vírus do HIV, para infectar outras células. Beleza? Então vamos para a próxima questão. 5. Em relação ao coronavírus SARS-CoV-2, pesquise e responda. Então, como a gente está nesse momento de pandemia, né? E o vírus que está em vigor aí, né, que está sempre sendo falado aí, é o SARS-CoV-2. Queria que vocês pesquisassem mais profundamente sobre esse vírus, para a gente ter uma ideia de como é o mecanismo, que também é geral para a maioria dos vírus, de como o vírus age, né? A gente já viu aí algumas coisas, mas vamos reforçar aqui. Então, descreva a estrutura. O SARS-CoV-2 é um vírus de ácido nucleico, RNA, cujo material genético é representado por uma única molécula de RNA positivo. É porque, dependendo do sentido em que o DNA, que os nucleotídeos, né, que fazem parte do RNA, está disposto, que é chamado sentido 5' para 3' ou 3' para 5',
ele vai ser chamado positivo ou negativo. No caso, ele vai do sentido 5' para 3'. Esses 5 aí, esses 5' e 3' aí, tem a ver com a posição da molécula de um determinado carbono. A molécula não interessa pra gente no momento saber isso. Mas é importante vocês entenderem que do sentido 5' para 3' é chamado de positivo, que é essa posição que esse RNA está. Mas isso não é tão importante, né? Só para um comentário. Entre suas proteínas, as mais relevantes são a proteína S, que é a proteína spike, que é a proteína que serve para aderir à superfície da célula, né? Que reconhece o receptor para entrar na célula. A proteína N, do núcleo capsídeo viral. Então você tem outras proteínas também, tá? Não é só essas aí não. Você tem várias proteínas, mas as que são mais importantes são essa proteína S, que é a spike, a proteína M, né? Como já foi dito aí, ó, ela tá lá no capsídeo e ela tem a função de proteger, uma proteção para o material genético. Você tem a proteína M, que também serve para tem função estrutural e na replicação do vírus. Você tem a proteína E, né, que está aqui, ó, que serve para a montagem de novos vírus. Então cada proteína tem uma função, mas a mais importante que nós vamos ver, né, a mais importante nesse momento que a gente está discutindo aqui, é a proteína S, a proteína spike, que ela é importante para a entrada do vírus dentro da célula. Beleza, pessoal? Vamos lá, a próxima questão é a letra B. Quais tipos de células humanas atacam? Primeiramente, as células da mucosa nasal e garganta, e posteriormente pode invadir as células pulmonares. Então, primeiramente, causa aqueles sintomas nasais, né, de congestão, de tosse e tal. E depois, entre 4 e 5 dias, ele pode ir para as vias inferiores, né, e causar uma pneumonia. C. Como o coronavírus entra na célula? Então, como é que o coronavírus chega e entra na célula? A gente já viu alguma coisa parecida aí. Vamos ver. Para ganhar o interior das células hospedeiras, o SARS-CoV-2 depende de uma serina protease chamada TMPRSS2, que possui a capacidade de clivar e ativar a proteína S, ou spike, permitindo que o vírus se ligue ao receptor ACE2, que recebe esse nome porque é a enzima conversora de angiotensina 2, presente principalmente nas células pulmonares. E vocês já viram pessoas com sintomas referentes ao aparelho digestivo, pessoas com diarreia que tiveram Covid? Por quê? Porque nas células também do sistema gastrointestinal você tem também esse receptor ACE2, tá? Após a ligação de ambas as proteínas, ocorre a fusão da membrana lipídica do vírus com a membrana plasmática celular e o vírus ganha o interior da célula. Então tem uma imagem aqui para a gente ver como é que isso funciona. Então vocês estão vendo lá, ó, tá vendo a TMPRSS2 no canto inferior esquerdo aí? Estão vendo que ela está realizando ali a ativação por meio da clivagem, né, da proteína spike ou proteína S, que é essas verdinhas aí. E aí a proteína S consegue se ligar ao receptor ACE2 da superfície da célula. Em seguida, há a fusão da membrana, né, junto com a membrana do envelope do vírus, se funde com a membrana da célula e há a injeção do material genético, liberação do material genético do vírus. Quais sintomas provoca? Qual a causa dos casos de agravamento? Então, os sintomas mais frequentes são febre, cefaleia, congestão nasal, tosse, espirros, dor de garganta, mal-estar generalizado, dores musculares, diarreia e dispneia. Dispneia é a falta de ar.
O sintoma de defesa, o sistema de defesa na tentativa de combater o vírus desencadeia um processo inflamatório chamado cascata de citocinas. Citocinas, pessoal, são sinalizadores celulares que têm a função dentro do sistema imunológico. Principalmente a gente vê a função deles no processo inflamatório, né? Então você tem várias citocinas aí que servem para iniciar as reações inflamatórias e para chamar células do sistema de defesa para aquela região ali, onde vai ocorrer inflamação, onde está tendo a invasão de organismos estranhos, de vírus ou de bactérias, que vai provocar uma inflamação muito grande no pulmão. Então essa cascata de citocinas é que é responsável pelo processo inflamatório. Quando o alvéolo está inflamado, ele fica mais grosso e dificulta a troca gasosa. E aí a pessoa sente falta de ar, porque vai havendo esse muco, essa inflamação vai deixando o alvéolo mais espesso. E quando o paciente entra no processo de falta de ar, de cansaço, de espinéia, fadiga, e então precisa ser entubado. Então, pessoal, então dependendo, né, da pessoa, pode ser que ocorram esses sintomas graves aí. Seja a pessoa que tenha comorbidades ou não. Vai muito depender aí da carga viral, vai depender de como é que seu sistema imune está respondendo ao vírus. Então, por exemplo, eu tive Covid e eu tive sintomas muito leves. Assim, o que eu senti foi... eu tossi pouco, bem pouco. Não tive coriza, não tive nada disso. Tive uma febre leve, tive pouco tempo assim tendo febre, e mesmo assim não foi uma febre muito alta. E tive uma dor no peito. Fiquei assim uns 2 dias sentindo dor no tórax. Eu até fiquei preocupado, que eu achei que poderia desenvolver uma pneumonia, alguma coisa assim. Mas graças a Deus foi só isso. Agora tem pessoas, igual eu tive parentes que precisaram ser internados, né, e teve que ser entubado, teve que fazer até traqueotomia, que é quando faz aquele furo na garganta, né, para a pessoa poder respirar. Então isso varia de pessoa para pessoa. Então, nos piores casos, os pulmões se enchem tanto de líquido que o suporte respiratório não é suficiente e o paciente morre. O desenvolvimento dos sintomas mais graves depende da força do sistema imunológico ou da existência prévia de outras doenças, como hipertensão arterial, problemas cardíacos e diabetes. São as comorbidades, né, que podem prejudicar aí o quadro. Bom, a imagem apareceu antes da questão. Mas aí a gente já vai entrar na parte falando das bactérias, encerramos os vírus. E a questão 6, qual a estrutura de uma bactéria típica? Faça uma representação. Então, eu queria que vocês fizessem um desenho, né, mais ou menos parecido com esse no caderno, mostrando as principais estruturas da bactéria. Então, a bactéria, vocês podem perceber aí que ela pode ter um flagelo para locomoção, né? E qual que é as estruturas importantes aí? O DNA, lá dentro da célula da bactéria, que a gente chama de nucleóide. A membrana plasmática. E recobrindo essa membrana, você tem a parede celular, que é formado por uma camada de peptidoglicano. E aí você tem aquela diferença entre bactérias gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas têm uma única camada de peptidoglicano. As gram-negativas vão ter 2 camadas, tá? Uma mais interna e outra mais externa, parecendo mais uma membrana, sabe? Do lado externo. E ainda pode ter, além dessa parede celular, essa camada externa aí que faz uma cápsula, tá? Uma cápsula, isso aumenta mais ainda a resistência da bactéria, proteção da bactéria contra agressão de outros seres, de outras bactérias, de um sistema imune, se for um caso de uma bactéria parasita, e etc. E aí você tem as fímbrias. As fímbrias servem para a ancoragem da bactéria,
tá? O que são plasmídios e qual sua importância para a bactéria? Moléculas de material genético extracromossômico responsáveis pela destruição de determinadas toxinas. Então, além do DNA bacteriano, que você está vendo aí maior, redondo aí, você pode ter um DNA menor, né, também redondo e menor, que é o plasmídio. E esse plasmídio, ele pode ter genes, né, que garante maior resistência a essa bactéria. No caso aí, maior resistência a toxinas. Então, aquelas bactérias, por exemplo, quando são resistentes a medicamentos, pode ser devido a um plasmídio que tenha um gene que confere essa resistência a algum antibiótico. E isso pode ser passado de uma bactéria para outra, tá, pessoal? Nós vamos ver um processo aí mais para frente que mostra isso. 8. Quais as formas de reprodução sexual das bactérias? Então, o primeiro tipo de reprodução sexuada, no caso aqui nós estamos considerando reprodução sexuada, pessoal, troca de material genético. Então, trocou material genético, a gente fala que é reprodução sexuada, né? Ou incorporação de um material genético exógeno, que é o caso, aí, por exemplo, da transformação. Nessa situação, que ocorre espontaneamente, a bactéria absorve molécula de DNA dispersa no meio, que são incorporados à cromatina. Então, ele pode pegar moléculas de DNA que são de bactérias que morreram, tá? E uma coisa importante dessa transformação, pessoal, é que essa capacidade, né, esse tipo de reprodução pode ser usado por seres humanos na biotecnologia para produzir os organismos transgênicos. Quando você insere um DNA, né, um gene de um outro ser vivo, uma bactéria, então você criou um organismo transgênico, né? Ou você pode inserir também em outros seres vivos. Você pode pegar o DNA de uma bactéria e inserir em outro ser vivo, ok? Transdução. Moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando o vírus como vetores. Bacteriófagos podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhe serviu de hospedeira. Vamos ver aqui uma imagem aqui mostrando isso. Então, pessoal, vocês têm aqui, ó, o vírus, né, chegou, introduziu ali o material genético, reproduziu dentro da bactéria. Aí mais embaixo você vê que a bactéria produziu novos vírus, se rompeu, né, o ciclo lítico. E aí uma desses vírus que saiu dessa bactéria invadiu outra bactéria. Aí, olha lá, o DNA da bactéria doadora, DNA da bactéria receptora. Quando ele fez isso, né, nesse processo que ele replicou nessa primeira bactéria, essa primeira bactéria aqui, ó, ele incorporou um pedaço do DNA dessa bactéria. Tá vendo que o DNA foi todo fragmentado? E nessa, né, porque nós vimos que o DNA do vírus, ele se incorpora ao DNA bacteriano. Então, nessa de que o DNA, esse DNA foi transcrito, né, para formar novos vírus, pode ter pegado um pedaço do DNA da bactéria, né, e esse pedaço foi junto quando o vírus infectou, quando um outro vírus, né, que saiu daquela primeira célula, infectou uma outra bactéria. Beleza? Conjugação. Agora é o último processo que nós vamos ver de reprodução das bactérias. Nesse processo, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, o macho, para uma receptora, a fêmea. Às vezes vocês podem ver isso com o nome de bactéria F+, que é o macho, e a bactéria F-, que é a fêmea. Isso acontece através de microscópicos tubos proteicos chamados pili, que se formam na superfície das bactérias, macho. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas que serão transmitidas às células filhas. Então, olha aí na imagem. A bactéria
1, que é a bactéria macho aí, no processo 1 aí, né, ele vai criar um pile. Você tem um pedaço de plasmídio, eu não falei que o plasmídio pode ser passado para outras bactérias. Ele transmite uma cópia desse plasmídio para outra bactéria, e aí a gente pode falar que houve troca de material genético, houve reprodução sexuada. Beleza? O endósporo. O que é o endósporo? É a questão 9. Estrutura muito resistente ao calor e desidratação, que podem permanecer inativas por muito tempo, até que o ambiente se torne favorável à sobrevivência da bactéria. Então, colocando uma foto, tirada no microscópio de uma bactéria com um endósporo em formação, né? Então, quando as condições ficam desfavoráveis, as bactérias tendem a formar esse endósporo para sobreviver às adversidades do meio. Qual a importância ecológica das bactérias? Muitas bactérias decompõem a matéria orgânica, restituindo ao solo sais minerais que são utilizados pelas plantas, né? Na natureza, né, as bactérias têm essa função aí de decomposição da matéria orgânica, que é muito importante. Você imagina se não houvesse a decomposição da matéria orgânica? Não haveria vida, não haveria o ciclo da vida, né? Os materiais ficariam inertes aí, não surgiriam novos seres vivos. A bactéria também tem uma grande importância quando ela tem associação com raízes de leguminosas, e aí ocorre a fixação de nitrogênio, né? Os nódulos em raízes de leguminosas. Há também uma possibilidade de associação com raízes de plantas, formando o que a gente chama de micorrizas, que auxiliam a planta, que é uma associação... Não, perdão, eu estou falando de fungo, gente. Não, esquece. Eu já estou pensando em outra coisa aqui. Não é isso não. Mas a bactéria tem essa importância natural, essa importância ecológica. Ela tem importância também quando a gente usa na indústria alimentícia, né? Por exemplo, nós produzimos queijos, né? E os derivados com o uso de bactérias. Lactobacillus bulgáricos, né, que é usado aí na produção do queijo, Streptococcus thermophilus, né, que também é usado na produção de queijo, dos iogurtes, né, da coalhada. Então ele tem função na produção alimentícia também, né. 11. Pesquisa uma doença bacteriana e diga agente causador, modo de transmissão, sintomas e prevenção. E aí podia escolher qualquer doença. Eu escolhi aí como exemplo a leptospirose, que é o quê? Uma doença transmitida a partir da urina de animais, principalmente roedores, o rato, né? Infectados com a bactéria Leptospira. Agente causador, bactéria Leptospira. Modo de transmissão, infecções humanas não são adquiridas por meio do contato direto com urina ou tecidos infectados, ou indiretamente por contato com a água ou solo contaminados. Às vezes o contato com a água precisa de uma exposição por um tempo maior para a pessoa se infectar. Pele lesionada, membranas mucosas expostas, conjuntiva, nasal, oral, são portas de entradas habituais. Então tem que ter para facilitar a entrada, né? Geralmente tem quando a pessoa tem alguma lesão, né? Os sintomas. Começa abruptamente com cefaleia, mialgia intensa, calafrios, febre, tosse, faringite, dor no peito, em alguns pacientes, hemoptise. Sufusão conjuntival, normalmente aparece terceiro e quarto dia. Essa sufusão é uma característica típica aí, né, do quadro de leptospirose. Serve para diferenciar aí o caso, né, de outras doenças, porque muitas vezes pode ser confundida com dengue, né, com zika. Esplenomegalia e hepatomegalia, que é crescimento do baço e do fígado, né, não são comuns. Essa fase dura de 4 a 9 dias, com calafrios e febre recorrentes, que muitas vezes aumentam para mais de 39 graus.
A síndrome de Weil é uma forma grave, com icterícia amarelidão da pele, né, causada por hemólise intravascular, destruição de hemácias dentro dos vasos sanguíneos, né, com diminuição da consciência e febre contínua. Sinal de disfunção hepatocelular e renal do fígado, né, das células do fígado e dos rins, que essa bactéria ela se aloja nos rins, né? Ela fica nos rins principalmente. Aparecem do 3º ao 6º dia. Anormalidades renais incluem proteinúria, proteínas na urina, né? Piúria, quando há glóbulos brancos na urina, hematúria, sangue na urina, e azotemia, quando você tem uma grande quantidade de compostos nitrogenados no sangue, né, como creatinina, ureia e proteínas. Então tudo isso se deve às lesões que ocorrem nos rins e no fígado, né, e das hemorragias quadro hemorrágico que está se instalando. Qual que é a prevenção? Para o controle da leptospirose são necessárias medidas de saneamento básico, tais como obras de abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, além de melhorias nas habitações humanas e o combate aos ratos. Outro ponto para combater a leptospirose é evitar o contato com água ou lama de enchentes, impedir que crianças nadem nessas águas ou outros ambientes que possam estar contaminados pela urina dos ratos. Pessoas que trabalham em limpeza de lamas, entulhos, desentupimento de esgoto, pessoas que trabalham na coleta de lixo, né, também devem usar botas e luvas de borracha. Ok? Então a correção foi essa aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Façam as atividades, né, as atividades complementares. Respondam as questões do PET que eu estou colocando em formulários, postando lá no Classroom. Acho que facilita bastante, né? Só vocês responderem o formulário, que a gente precisa dessas atividades aí para dar a nota e carga horária de vocês, ok? Então eu fico no aguardo aí. Então até a próxima. Daqui a pouco a gente grava outro vídeo aí de correção. Abraço.